certo? Então vamos lá. Bom, então, nossa última aula foi a aula número 18. Quanto foi o dia? Na aula número 18, a gente trabalhou o momento angular. Né? Começamos a trabalhar o momento angular orbital. Onde é? Momento angular orbital. Então, momento angular orbital, a gente pega, né, a relação que define o momento angular na física clássica, na física newtoniana, R igual a P, né, o produto vetorial entre a posição e o momento linear. Só que agora, na mecânica quântica, a gente sabe que pelo princípio da correspondência, da representação que nós estamos trabalhando, o momento linear é menos I, H cortado, e a derivada, né, o gradiente, a derivada. Isso aqui é o nosso, aqui, perdão, aqui é x, y, aqui é PK. PK. Então tá lá. E aí a gente sabe, viu, nós também mostramos que o momento angular orbital satisfaz a relação, né, que é a relação que nos dá a álgebra de S2, epsilon e J, L. É a típica relação da álgebra de S2. Então a gente descobre que o momento angular, né, orbital, ele está ligado, está aqui, né, ele satisfaz essa relação que é a álgebra de S2. E aí a gente agora, só para fazer os exercícios mais de treinamento, bom, nós sabemos o seguinte, para S2, o quadrado, nós já tínhamos visto isso, quando a gente estudou lá na relação, na álgebra de S2, a gente vê que a soma dos quadrados dos geradores comuta com qualquer gerador. Mas vamos rever isso aqui nesse caso especial. Então o que a gente tem é isso aqui, a gente tem que calcular Li comutador, LJ, LJ. Isso aqui é L ao quadrado. É L1 ao quadrado, mais L2 ao quadrado, mais L3 ao quadrado. É isso que está aqui. Nós já sabemos, sendo uma álgebra de Lie de S2, a gente já sabe que a soma dos quadrados dos geradores commuta, né, com o Li. Já está sabendo disso aí. Vamos dar uma olhadinha só. Vamos em frente aqui um pouquinho. Então vamos calcular isso aqui. Nós já sabemos também aquela relação, quando eu tenho o comutador de A com BC, né? Vamos aqui dar para nós ABC menos BCA. Daí eu somo e subtraio menos BAC mais BAC. Então isso aqui dá para nós o comutador de A com B, C. E depois me dá aqui menos B, ou mais B, o comutador já não sei, mantendo a ordem, né? É esse termo aqui, ó. Esse termo aqui. Então nós temos o comutador, então vai ficar o comutador desse com esse, nós vamos ter Li e LJ. LJ mais Li e LJ. Bom, então esse primeiro termo que nós sabemos, isso aqui é IH cortado, né? Isso aqui é IH cortado. LJ. Oi? LJ. Li, LJ e LJ. Então, I, H cortado, epsilon e JK, MK, LJ. E aqui mais a produzir I, epsilon e JK, LJ está aqui na frente, LK. Tá? Esse LJ tem que se manter sempre na frente, esses operadores não comum. Então aqui produziria I, epsilon e JK, LK. O I, epsilon e JK pode passar para cá à vontade, mas o LK não pode passar para o LJ, certo? Então a gente ficou com uma expressão aqui, né? Aí eu posso fazer o seguinte, nesse segundo termo, os índices são, o índice livre dessa equação é o índice I. Essa equação ela é uma equação que tem um índice I. Ele é um índice explícito. O índice J é um índice implícito, é um índice somado. Então ele não aparece no final. Aquela relação ela não vê o J, ela só vê o I. Então o J e o K, o índice I é livre. Essa equação no final tem que depender de I. Mas o J e o K são somados. Então como o J e o K são índices de soma, então são índices saturados, nada me impede de trocar. Eu posso renomear o J eu chamo de K e o K eu chamo de J. Nada me impediu de renomear.
E aí agora a gente sabe que o epsilon e kj é menos o epsilon e jk. Então, os dois termos são idênticos. Então, isso aqui, como a gente já esperava, não precisava fazer cálculo nenhum, dá zero. Por quê? Porque isso aí é o resultado de SO2. Né? Os geradores de SO2 têm essa propriedade. Quando a gente estudou as representações, né, a gente justamente via que a soma dos quadrados, como estava com qualquer gerador, porque era justamente o que me permitia, né, classificar, diagonalizar simultaneamente o L2 e um dos L's. Fizemos J2 e um dos J. Então, o primeiro comutador é mais simples. Vamos fazer o segundo. O segundo seria o seguinte: isso aqui é uma função escalar. Uma função. Isso aqui é o momento angular. Então, vamos fazer esse comutador. Eu tenho uma função escalar que depende de x e aqui comutador com LI. Então, vamos usar a definição de comutador. Então, vai ficar. Vou botar logo aqui. A gente sabe o que isso aqui é. Menos I H cortado. Vou botar logo aqui do lado de fora. Menos I H cortado. Epsilon I J K. S de x. E aí, xj dk. Nessa segunda parte tem o H cortado? Oi? Tem. Ah, tem, eu esqueci de botar. Tem sim. Mas não entendo aí que eu estou esquecendo, tá certo? Vou H cortado também. Então, lá, substituir simplesmente o momento angular pela sua expressão operatorial. E agora vamos usar a definição que é um comutador. Tá vendo como é que a gente calcula um comutador? A gente sempre imagina que esse comutador está atuando numa função de apoio, que a gente chama de função teste. A gente sempre faz isso, então, para poder não perder termo de derivada. Eu vou tirar a dependência do S, do x, vou deixar só S, vai ficar S, xj, dk, atuando em φ, menos xj, dk, S, então, menos xj, dk, S, então, esse termo está legal, essa derivada está atuando diretamente no φ. Esse termo aqui, esse objeto vai atuar em tudo que está à direita. Então, daqui vão sair dois termos. Aqui vai sair o xj, dk/s, φ. E vai sair o outro termo, que é menos xj, s, dk/φ. Então, a gente já viu esse termo aqui, ó, que o s é o x comuta. Essa é uma função escalar, não tem nenhum problema. O x só não comuta com p. Acho que o x, lembra que como essa função é uma função de x, isso aqui só tem x, então x comuta com x. Então, xj é a mesma coisa que xjs. Então, esse termo aqui, ele vai cancelar esse termo aqui. Então, o nosso comutador sobrou para nós esse menos, que com esse menos aqui vai dar um mais, então vai ficar aqui, ó, mais. Vou apagar esse termo aqui. Vai sobrar aqui um mais, IH cortado. Epsilon I JK. Tem que sobrar só um I nessa equação também. Aí aqui XJ DKS derivada gradiente, né? DK gradiente de S. E aqui eu tomando φ. Por isso. Então, agora eu terminei o comutador. O φ foi uma função teste. Agora posso apagar o φ. Tudo bem. Apaguei o φ. Então o comutador deu essa resposta para já. Vamos ver o que significa isso. Então, esse comutador, ele dá para nós, ó. Então, vamos dizer, o comutador de S de x com o LI. O que é isso aqui? Vocês estão observando? Isso aqui é um produto vetorial entre o vetor de posição e a componente do gradiente de S. Isso aqui está dando para nós, ó, I, H cortado, X, vetorial, gradiente de S. Tá, beleza. Agora, observe, então, uma coisa interessante, né? Isso aqui
Então, vou fazer um outro caso para a gente prestar atenção para uma outra coisa, para ficar claro uma outra situação. Então, a gente vai observar que esse comutador, né, de S, ele reproduz aqui o gradiente dessa função escalar, tá aqui. E claro, quer dizer, isso aqui, na verdade, vou botar aqui, isso aqui, na verdade, é componente iésima, né? É a iésima componente desse produto vetorial. Isso aqui é a iésima componente. Então, se eu agora quiser, eu posso, por exemplo, se quiser, eu posso tirar esse I daqui e dizer, isso aqui vale para cada componente. Então, se eu quiser tirar o I, eu tiro, então isso aqui vale vetorialmente. Quer dizer, isso aqui significa que eu tenho que fazer para L1, para L2, para L3, como que a gente tinha feito. A gente tinha feito para uma componente I em particular. E aí me dava a iésima componente do produto vetorial. Então deixo a coisa assim, ou se eu quiser eu posso colocar a coisa assim. Deixo em forma vetorial compacta. Então a gente vê que essa função escalar, ela não comuta com o momento angular. Por que será? Pensar. Vamos ver daqui a pouquinho mais. Vamos entender melhor o que pode estar acontecendo. Vamos agora pegar essa relação do XI com LJ. Então, eu vou deixar esse resultado aqui para pegar esse aqui agora. Vamos pegar aqui o XI com o LJ. Então, isso aqui vai ficar menos I. Estou pegando esse computador. Eu já vou substituir o LJ pela sua expressão operatória. Então, menos I aqui acortado, epsilon, J, HL. Aí aqui fica o XI, que está presente lá. XK dl. Então, essa equação é uma equação que só tem índice I, só sobra o I aqui. Então, vamos fazer. Aí é a mesma historinha. Supor que isso aqui atua numa função teste. Então, nós vamos ter XI, XK, dl, φ, menos XK, dl, XI, φ. Aí aqui de novo, essa derivada pode atuar aqui, essa derivada pode atuar aqui. Esse termo se desdobra em todos, pela regra de Laplace. Então vai ficar xk. A derivada em relação a xl da componente xi, quer dizer, xi não depende de xl. Essa derivada só não vai ser zero quando i for igual a l. Então isso aqui vai ficar um delta de Kronecker, delta li. A derivada de xi em relação a xl é delta de li. Φ é o primeiro termo. E depois o segundo termo, mais XK, XI, DL atuando aqui. Aí de novo, ó, esse termo aqui, ó, tem esse sinal menos aqui na frente, esse termo aqui vai se cancelar com esse termo aqui. Então vai sobrar para nós esse termo aqui. Então vai ficar no final de tudo menos IH cortado, epsilon, J, KL. Agora observem aqui, ó. Epsilon J, KL. Então vai ficar JK. Esse L aqui, ó, está somado. LL vai ficar I. JK vai ficar LI. Aí o XK permanece aqui. E aqui eu tenho φ. Então, essa expressão depende de I de J, afinal de contas, né? Então a vontade depende só de não, depende de I de J. Então, tem esse I e tem esse J. O karma está somado, o L está somado. No final de tudo, ó, sobraram o I e o J. O karma está somado. Então, agora, depois de tudo feito, eu posso cancelar a função de apoio, a função teste. E aí, o computador deu para nós menos I. Aqui cortado, Mais I, né? Oi, Dória. Enfia mais. Oi? Enfia mais I. Aí eu pulei esse aqui, depois eu vou fazer esse. Oi, Dória? Não, ali não ficava mais. Aí ficava isso, ficava que tinha um sinal menos ali na frente, eu pegava, corrigindo mais aqui. Então, vamos colocar, eu pulei esse aqui, vamos fazer esse aqui. Nós fizemos esse aqui, então deu I, H cortado, epsilon, J, K, I, XK. Vamos fazer o seguinte, como que tá, vamos aproveitar essa ordem, eu posso colocar esse K aqui atrás. Então, tá J, K, I. Se eu trocar a ordem, isso aqui vai ficar menos J e K. Aí se eu trocar a ordem de novo, fica mais I, J, K. Aqui vai ficar epsilon I, J, K.
certo? Então, esse comutador, ele só vai contribuir assim, olha, x1. Sempre que o i for igual a j, vai dar zero, porque o epsilon, quando o i é igual a j, dá zero. Então, ele vai ter o comutador de x1 com L2 com Li, quer dizer, o comutador de x com Ly é x1 com L2. Então, o comutador de x com y, com Ly, vai dar z. Aí, se eu pegar o comutador aqui, se aqui eu pegar y, vou pegar para o comutador de y com Lz. Então, y é 2, é o x2. Lz é o j igual a 3. Então, esse aqui é 2, 3. Então, epsilon 2, 3, só pode sobrar 1 x1. Então, esse computador vai dar x. Então, vocês estão vendo que esse computador aqui, ele é um conjunto de computadores, na verdade. Variando i, variando L, vocês vão ter vários computadores distintos. A única coisa que vai ser zero é quando i for igual a j, né? Sempre que x com Lx dá zero, y com Ly dá zero, z com Lz dá zero. X com Ly dá y, dá z, y com Lz dá x e z com Lx dá y. Os outros não se aumentam. É um conjunto de computadores, mas vamos observar um padrão que está se repetindo aqui. Aqui eu tinha uma função escalar. Lá a função escalar apareceu com gradiente. Aqui, na verdade, esses três casos aqui, ó, AI, XI e PI, sobretudo esses dois casos aqui, na verdade, esse aqui é um caso, esse caso aqui é particular desse. Porque basta fazer essa função AI de X ser o XI. Agora vamos generalizar isso. Em vez de ser simplesmente a coordenada XI aqui, vamos pegar a iésima componente de um vetor que depende de X. Vamos fazer esse computador agora. Vamos ver a história. Então nós vamos ter lá menos I, H cortado, L, epsilon, J, kappa, L. Aí vamos ter aí, X kappa, DL. Então sempre botem em função de apoio. Função chamada de teste. Então vamos lá. Então quando a gente fizer esse carinha aqui, aí, x kappa, dl, φ, menos x kappa, dl, aí, φ, e menos x kappa, aí, dl, φ. Os dois termos que saem do campo. Aí, de novo, esse termo aqui, ó, x kappa com aí comuta, porque aí é uma função só de x. Lembre se eu tivesse uma função de P, isso aqui, ó, se você lembrar da aula passada, ó, aí um AI de P com um x kappa, isso aqui é diferente do x kappa AI de P. Por quê? Porque isso aqui é uma função de P. P não comuta com x. Então, eu não tenho direito de passar o x para cá a custo de nada. Eu posso fazer isso aqui, mas eu tenho que corrigir isso aqui. Então, na aula passada, eu acho que a gente tinha calculado. A gente calculou um comutador de x, xi, com uma certa função de p. Então, a gente pode fazer esse exercício. Até posso deixar como tarefa para vocês. Seria bom vocês, é instrutivo, nesse nível que vocês estão, fazer esses exercícios. Você não pode estar dando esses exercícios, não, porque são muito imbecis, mas é para treinar. Uma vez na vida a gente tem que fazer isso, tá? Então, a opção aqui seria, vamos calcular, por exemplo, um comutador de xi com uma função AJ de P. O que significa isso aqui? Vamos pensar nisso aqui, tem que fazer isso aqui. Eu acho que tinha. Esse aí tinha? Eu tinha, mas eu acho que era um f de P, não era não? Era uma função escalar. F de X. Não, era um polinômio. Um polinômio, mas um polinômio sem índice. Não era uma função vetorial não aqui, eu estou colocando uma função sem índice vetorial. Ah, tá, É por função isso. vetorial. Só para complicar um pouquinho só. Então façam esse computador aqui, tá bom? Bom, então vamos lá. Então esse computador aqui, esse termo aqui, como x aí só depende de x, esse termo aqui se cancela com esse aqui, porque aí x kappa e x kappa aí. Então sobra também de novo esse termo aqui que tem um sinal negativo que se junta com ele. Então está sobrando para nós, ó, mais IH cortado, mais IH cortado, epsilon J kappa L, x kappa, DL, aí, φ.
Então agora o FI sobrou. Se está livre de qualquer coisa, eu posso cancelar a função teste. Então, esse computador deu para nós, aqui vamos colocar IH cortado, epsilon, JKL, XK, PL, atuando. E aí? No nosso caso, quando isso aqui era XI, isso aqui ficava delta de LI, e o L ficava I. Eu podia trazer o I aqui para pegar. Reproduz. Se a gente fizer o X, o AI agora igual a XI, dá exatamente esse resultado. Vocês estão observando aqui um padrão, né? Que é a presença desse XK, que o X está aparecendo. Vamos fazer agora esse aqui, que está pegando PI. Vou pegar esse aqui. Então, PI. Esse computador aqui vai dar para nós a mesma historinha. Vai ficar menos IH cortado. Vamos colocar aqui epsilon J KL. Menos IH cortado epsilon. Vamos botar esse JKL. Aí o computador TI. Aqui então eu vou fazer até uma ser mais fantástica. Vou botar aqui TI, tá assim. E aí aqui XK PL. Então vamos substituir. Vamos fazer o seguinte, ó. Podia. Vamos botar aqui o epsilon JKL. Olha só. Eu estou substituindo o X do LJ pela sua definição, JKL, XKL. Aqui não é vantagem eu substituir o P pela derivada. Por quê? Porque eu conheço uma acústica, eu sei que os P's comunicam. Eu conheço uma relação entre X e P, então é melhor deixar assim. Lá nos outros casos eu substituí pela derivada porque eu estava mexendo com uma função de X, mas aqui eu estou mexendo com uma função de P. Então é melhor deixar o momento angular com esse P implícito, que ele é menos IH cortado dx. Não vamos substituir isso, porque agora eu vou usar aquela relação. Como é que é um computador duplo assim? O computador de A e B, esse computador que a gente fez agora é PI, XK, PL, mais XK, PI, PL. Usando aquela representação do computador ABC. Fica ABC mais BCA, mais BAC. Agora, esse computador aqui é zero. P computa com P. Então, esse computador de P com P não tem. O único computador que não é trivial é o computador de X com P com X. O computador de X com P, daí é cortado. Né? Quer dizer, quando a gente tem esse computador XI com PJ, daí é cortado delta de J. Isso é quando X com P. Quando eu troco a ordem do computador, eu troco o sinal. Então, se eu pegar o de P com X, vai dar menos aqui. Então, aqui eu tenho um computador de P com X. Esse computador aqui dá menos por causa dessa troca, né? O computador troca esse sinal quando eu troco a ordem dos objetos. Então, isso aqui é menos IH cortado, que vem daqui, e um delta de IK. Então, esse computador aqui está calculado. Ele é menos I, H cortado, delta de IK, PL. Então, o K vai aqui, nós vamos menos I, H cortado, tá? Epsilon. O I, o K fica aí, esse K aqui está somado, tem esse I, então é J, I, L, PL. Então, eu posso trocar a ordem aqui, posso botar mais IJL. IJL PL. Certo? Deixa eu aqui.
Então, a gente já... com esse exercício aqui, eu não preciso nem fazer. Esse aqui eu vou deixar indicado para vocês, porque esse exercício aqui é uma mistura desses dois. Por quê? Quem é x escalar p? X escalar p, eu posso escrever, como já tem um índice aqui, eu não posso dar mexido, vou botar assim, isso aqui é xj, pj. LI. Agora, nos exercícios anteriores, nós já conhecemos o comutador do x com L. E conhecemos o comutador de P com L. Então, aqui eu vou usar aquele resultado. Eu digo que isso aqui é menos LI XJ, PJ. Estou trocando a ordem, né, dos termos do comutador. Ele troca de sinal. Agora, esse comutador aqui eu conheço. Eu faço esse com esse, vezes esse, mais esse comutador que esse com esse. Então, eu reduzo esse computador aqui a dois computadores conhecidos, que são esse aqui e esse aqui. Certo? Então, deixa para vocês terminarem. Tá? Então, vamos separar isso aqui. Deixa eu deixar o mais, esperar um pouquinho mais complicadinho, para vocês treinar lá dentro, que nós já fizemos. Deixa eu ver aqui, a gente pudesse pegar um computador do tipo assim. Esse computador que a gente fizer x igual a L2, vamos ver aqui, se a gente fizer x igual a L2 é LJ, LJ. Não sei que eu quero calcular esse computador aqui primeiro. Estou organizando um exercício para vocês. Como é que eu tivesse calcular esse computador? X igual a L2. L2 significa a soma dos quadrados, então é LJ, LJ. E aí a gente usa aquele resultado, né? Isso aqui é x igual a LJ mais LJ. X igual a LJ. Beleza. X igual a LJ, daí só está cortado. I está cortado. É PJ, tá? XK. XK, LJ. Esse aqui dá mais I, H cortado. É I, J, K, LJ. Então tá certo. Esse aí vai dar zero. Vai dar zero porque aqui eu faço um mínimo truquezinho. Quando eu troco, eu chamo J de K e chamo K de J. Não, peraí. Deixa para desligar o I, H cortado, Epsilon, I, J, K, LJ, XK. Vou botar assim, LJ, XK. Agora vamos fazer o seguinte, aqui é XK, LJ. Aqui é LJ, XK. Depois a gente sabe, eu posso escrever isso aqui de uma outra maneira. Vamos fazer o seguinte, vamos substituir esse, vamos fazer essa troquinha aqui. Vamos chamar esse J de K. Tá. Vamos ver. Ou então a gente pode usar uma outra coisa aqui. Aqui a gente pode usar esse computador. Eu poderia escrever isso aqui como sendo XK LJ e mais a parte do computador. Mas talvez não seja tão interessante. Aí tem duas aí. Vamos fazer essa saída. Vamos chamar o J de K e o K de J. Fazendo isso. E aí aqui, IKJ é menos IJK. Então eu consigo colocar esse comutador assim, ó. I, H cortado, Epsilon, I, J, K. Aí fica XK, LJ, e aqui fica LK, XJ. Então não adianta porque eu não consigo reduzir isso a um computador. Eu estava precisando de formar um computador de XK para LJ, mas não dá para produzir aqui o computador de XK para LJ. Então a saída que tem que é deixar apontado, vamos fazer a seguinte coisa. Então, vamos voltar aqui, vamos colocar esse aqui apontado, vai ficar I, H cortado, Epsilon,
passar esse x capa para cá, porque L com x não comuta. Olha lá, o comutador de um x com L não é zero. Tá? Então o que eu posso fazer aqui é usar o comutador. Ou então aqui, eu posso dizer o que é isso aqui. Quem é isso aqui? Isso aqui é o comutador. Isso aqui eu posso escrever assim. Vamos pegar essa relação aqui. Ó. A relação aqui está me dizendo que xi LJ menos LJ xi é igual a IH cortada epsilon I J capa x capa. É a relação de comutação. Então isso me diz o seguinte, eu não posso trocar x igual a LJ. Lá eu tenho LJ x, lá eu tenho LJ x capa. Não é a mesma coisa. Então vamos tirar essa relação. Então eu quero LX. Como é que eu posso escrever LX em função de XL? Então eu jogo esse termo para o lado de lá. Então eu vou ter aqui XI LJ menos IH cortado epsilon I JK XK LJ X. Então eu posso sempre substituir LX por XL, mas colocando esse termo novo. Então vamos lá. Então a regrinha que a gente aprendeu aqui é que LJXI é XI, não, LJXK é XK LJ. E aí fica igual ao primeiro termo. Mas alguma coisa, pelo menos, né? Menos IH cortado. Menos IH cortado, epsilon, IJ. Agora, menos IJ não, IJK, né? Que está aqui. Tem que pegar IJ, então esse termo aqui vai pegar o índice do X e o índice do J no junto. Só menos X epsilon, kappa, J, L, XL. Tá? Estou usando aqui, estou usando essa relação aqui. Só que eu chamei eu estou chamando o I de kappa. LJXI nessa regra aqui, mas a gente está precisando do LJXK. Então vamos chamar o I de kappa. Chama o I de kappa, chama o I de kappa. Mas aí esse kappa tem que mudar, esse LR, por exemplo. Então ficou lá, LJ. XK é XK LJ menos IH cortado, epsilon, K, J, L, X, então agora, aí sim, esse termo aqui se junta com esse, não dá para cancelar, esse termo aqui dá isso, então vai por 2. E esse termo aqui vai menos I com I dá 1, então vai produzir aqui mais um H cortado ao quadrado. Agora, epsilon I J kappa, epsilon, nós só conhecemos isso aqui, já é o nosso velho amigo, epsilon I J kappa. Epsilon, kappa, J, L, quanto vai epsilon, e J kappa. Vamos trocar esse J com esse kappa. Vamos sinal menos. Epsilon e J kappa. Epsilon, J kappa, L, isso aqui dá, vai dar menos delta de L, vai dar um fator 2, né? Vai dar menos 2 delta de L. Então, aqui, a contração desses dois F vai produzir um fator menos 2, então aqui vai aparecer menos 2H cortado ao quadrado, e vai formar um delta de IL. Delta de IL vai fazer XL, então X. Então esse computador aqui está dando para nós 2 H cortado, I, J, XK LJ. Posso trocar aqui, ó. Chama isso aqui de kappa, isso aqui de J. Dá um sinal menos aqui, então você vai ficar menos 2 I, H cortado, epsilon I, kappa J, x kappa LJ. Isso aqui é o produto vetorial. É o produto, isso aqui x, ó, I, J kappa. I kappa J. Isso aqui é x vetor L componente I. Então isso aqui está dando menos 2 IH cortado, x, vetor, vamos lá, componente I. Primeiro termo. E o segundo termo deu isso aqui, menos 2, H cortado ao quadrado, x. Tá? É só uma questão de treinamento, só treinar um pouquinho das coisas. Deixa eu botar aqui. Então,
Se quiser, a gente pode escrever esse comutador em forma vetorial. Como isso aqui é um escalar, L2 é um escalar, né? Posso colocar, deixar isso aqui, chamar isso aqui de um vetor. Essa relação vai valer para x1, para x2, para x3. Então, quando eu colocar o índice vetor aqui, eu tiro esse índice aqui, e tiro esse índice aqui. Posso escrever essa relação desse modo também. Tá? X vetor L e o próprio vetor x, certo? Deixa eu ver se eu posso colocar e fazer o seguinte. Fazer essa relação. Então, prendem esse aqui, ó. Façam, então, vou deixar para vocês fazerem sozinhos. Esse aqui, ó. X escalar B ao quadrado, comutador, Li e X escalar T ao quadrado, comutador L2. São fáceis, mas trabalhosas. Abri uma página aí de cálculos, mas tentem fazer essas relações todas. Beleza? Então isso aqui fechou para nós essa discussão, essa álgebrazinha simples, né? Os momentos angulares. Do início, né? Isso aí não é tão simples, porque o cara não está acostumado, na hora da pressa, a gente às vezes acaba passando x pelo p. A gente pode passar x pelo x, pode passar p pelo p, mas a gente nunca pode passar o x pelo p, p pelo x. E lembrar também, sempre que eu tiver, por exemplo, uma relação desse tipo, se eu tivesse L e LJ, usando o nosso comentador, L e LJ é LJ, LI, mais I, H cortado, IJK, LK. Não se esqueçam que eu não posso comutar L com LJ. A mecânica clássica não tem nenhum problema. A componente I, Lx, Ly é igual a Ly, Lx. Na mecânica quântica não. Lx, Ly é igual a Ly, Lx, mais IH cortado, LZ. É a álgebra que a gente tem que obedecer para poder trabalhar. Certo? Só para lembrar essa nova maneira de ver as coisas. Bom, vamos fazer a seguinte posição. Deixa eu ver aqui uma coisinha que eu. Vamos dar uma interpretação para a seguinte coisa. Vamos fazer a seguinte observação. Suponhamos que eu tenha, só para a gente ver uma interpretação física melhor desse momento angular da mecânica quântica. O momento angular está ligado com rotações. Vamos fazer a seguinte brincadeira. Suponhamos que nós já aprendemos isso, né? Nós já aprendemos aí bastante o grupo SO3 e o grupo SO2. Né? E nós vimos então que o grupo SO3 é o grupo das rotações no espaço tridimensional. E o grupo SO2 é o grupo que acompanha essas mesmas rotações, só que no espaço dos espinores. Então o nosso grupo SO3 ele pode ser representado assim, pode ser uma rotação de um ângulo θ em torno nessa direção definida por esse versor, né? E aqui nós temos os geradores do momento, aqui nós temos os geradores das rotações. A gente coloca aqui as nossas matrizes G. Né? Então, lembrado disso aqui. Isso aqui faz para nós, né, o papel de uma rotação. É onde a gente sabe quem são essas matrizes GI. Nós nos lembramos que essas matrizes aqui, G, I, esse aqui, né, elemento JK, que é menos I, epsilon e JK. Só para lembrar, então a gente sabe que se eu for fazer uma rotação, né, em cima de um vetor, então se eu tiver um vetor e eu quiser fazer uma rotação desse vetor, eu vou atuar com essa matriz, que essa matriz que agora é a matriz de rotação de SO3. A matriz eu vou ter essa matriz atuando nesse vetor. Eu defino a rotação dizendo, eu vou fazer uma rotação de um ângulo tal. No sentido trigonométrico,
em torno desse eixo. Então, esse eixo aqui, eu tenho uma direção N chapéu, e eu vou fazer uma rotação, né, em torno desse eixo aí. Então, esse eixo aqui, né, define uma direção, define um plano, e eu vou fazer uma rotação na direção ortogonal a esse plano. Vou fazer uma rotação em torno desse eixo, uma rotação de um ângulo θ em torno desse eixo. Então, é o papel dessa rotação, nós sabemos fazer isso. Simultaneamente, essa mesma rotação ela é vista nos estenores através de uma matriz S. Então, aqui essa rotação que depende do θ, claro, ela vai depender da direção. Eu vou fazer uma rotação, mas eu tenho que definir a direção e o ângulo de rotação. Isso aqui vai mudar o tempo todo. Claro que a mesma rotação, vou pegar o mesmo eixo do espaço, o mesmo ângulo, mas eu vou rodar aqui os estenores. Só que os estenores, eles sabem dessa rotação, mas eles não seguem a matriz S. Eles seguem a matriz S, que é aquela nossa matriz de S2, aquela matriz exponencial de I, θ, N chapéu, e aqui as matrizes de Pauli sobre o outro. Então, é o que nós sabemos, né, sobre as rotações. As rotações vistas, né? Defino a rotação, então eu dou o eixo da rotação e faço uma rotação no plano, né? Do ângulo θ, né? Ortogonal a esse eixo. E tá legal. Então, isso aí é o que nós sabemos sobre as rotações. Agora, nós sabemos, nós lembramos lá da nossa álgebra que esses G, eles satisfaziam essa relação. O gerador GI com o gerador GJ é I, H cortado, Epsilon, IJK, GK. Então, são aquelas três matrizes que satisfazem essa relação. Lá no nosso grupo é só três. Mas agora, nós aprendemos que na mecânica quântica, LI, LJ, aqui, desculpa, eles têm, satisfazem essa relação. IH cortado, Epsilon, IJK, JK. Muito bem. Então, se nós pegarmos aquela relação lá de cima, né? Então, o que a gente vai poder observar? Se eu pegar, por exemplo, para poder ficar essa relação aqui, tem muita cara dessa relação aqui, né? Por exemplo, se eu dividir essa relação por H cortado, né? Se eu pegar, ou eu só posso fazer o seguinte, eu posso multiplicar essa relação aqui. Vamos dizer que eu faço o seguinte, eu pego cada gerador desse, vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa relação aqui e vamos multiplicar aqui por H cortado. Vamos multiplicar aqui por H cortado. Significa que eu multipliquei a esquerda por H cortado ao quadrado. Então, eu tenho que compensar multiplicando a direita por H cortado ao quadrado. Então, eu boto um H cortado aqui e um H cortado lá no gerador. Eu postei esse H cortado aqui, esse H cortado aqui, esse H cortado aqui. Então, eu multipliquei a esquerda e a direita por H cortado ao quadrado. Eu não fiz nada. Agora, suponhamos que eu multiplique aqui por I por menos I. Se eu multiplicar aqui por menos I, então, se eu colocar um menos I aqui e multiplicar aqui por menos I, significa que eu vou ter também que multiplicar aqui à esquerda, vou ter que multiplicar por menos I. Ah, perdão, não está certo, isso não tem que multiplicar. Então, acabou, então a gente já está vendo, acabou aqui. O que a gente está vendo? A gente está vendo que H cortado G faz exatamente o papel do momento angular. Tudo aconteceu quando eu multipliquei por H cortado ao quadrado dessa relação de S a 3. Eu botei H cortado ao quadrado aqui e H cortado ao quadrado aqui. Aí agora, se eu incorporar H cortado G, vocês estão vendo que H cortado G desempenha exatamente o papel do L. Então, quer dizer, o momento angular da mecânica quântica nada mais é do que o gerador de S a 3 vezes H cortado. Então, isso significa que se eu chegar nessa relação aqui, eu posso substituir o G por L sobre H cortado. Então, se eu chegar aqui e substituir o G por L sobre H cortado, você vai botar L
sobre H cortado, o que nós estamos obtendo? Nós estamos obtendo que o momento angular orbital, ele faz exatamente o papel do gerador das rotações. Então, essa é a interpretação física. O momento angular orbital, ele, na mecânica quântica, ele faz exatamente as rotações dos vetores. Então, se eu quiser saber como um vetor se transforma sobre rotação, essa matriz aqui, se eu deixasse o G, ela seria simplesmente isso aqui. SO3 sem nenhuma conexão com a mecânica quântica. Mas agora, eu sei que existe uma relação entre o gerador de SO3 vezes o H cortado, é o momento angular da mecânica quântica. Então, ao colocar aqui o momento angular da mecânica quântica, eu coloco aqui o H cortado, eu estou tendo uma maneira de representar as rotações do espaço por geradores que são o momento angular. Então, aqui eu faço uma rotação de um ângulo θ em torno, né, no plano ortogonal a essa direção N chapéu, ou seja, em torno, né, desse eixo N chapéu, e aqui eu tenho esses geradores. Então, o momento angular, ele tem mais ou menos, ele tem essa função. Se ele atuar no vetor, ele está fazendo a rotação do vetor. Essa é a interpretação que a gente dá a partir, né, dessas relações. A gente caminhou para chegar a esse resultado aí, de que a gente, na mecânica quântica, já tem tudo quase pronto lá do SO3. Né? A mesma coisa vai acontecer aqui. Se eu aqui multiplicar aqui por H cortado, se eu pegar agora o grupo SO2, eu tenho essa relação, a matriz, as rotações vistas no espaço exteriorial tem essa característica, isso aqui é θ, N chapéu, e aqui é sigma sobre 2. Então, se eu dividir aqui por H cortado, eu multiplico aqui por H cortado. Multiplico e divido por H cortado. E aí, esse objeto aqui, em analogia a esse L aqui, ele está fazendo o papel, né, do momento angular. Só que no setor de spins. Quer dizer, então, no setor de spins meios, né, se eu quiser fazer uma rotação em cima do spin meio, do objeto do espinor, né, uma rotação em cima do espinor, ela é gerada por esse objeto que é cortado sobre o bolso. Você tem uma dúvida? É uma coisa que a gente deveria saber que eu não assisti. Não, no SO3 tem no I também? Não é orientado? Tem, nós estamos colocando. No início nós não colocamos. Depois, quando a gente chegou no final da aula, a gente coloca. A gente faz o seguinte, a gente coloca o I, θ, em G, e aí, mais esse G aqui contém I também. Então, no final do dia, isso tudo aqui é real. Porque tem o I aqui dentro desse I. Então, no SO3, a gente define nosso SO3 esse com I também. Tá, legal. Você pode definir sem I também. Você pode tirar o I daqui, e esse G aqui é real. Só que se você tirar o I daqui, a tua relação passa a ser essa aqui. Se você fizer o SO3 sem o I, a relação que você tem é GI, GJ é igual a menos, epsilon, IJK, GK. Então, essa é a relação de SO3 sem o I. Agora, se você decide colocar o I aqui, porque na verdade, né, então o que a gente está fazendo é isso. Se a gente definir essa relação SO3 sem o I, eu vou colocar como você falou, I, já o I, vou colocar aqui θ, N chapéu, escalar G. Então, e esses Gs aqui satisfazem aquela relação sem o I. Agora, se eu resolver, eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar um I aqui, e aí botar um menos I aqui para compensar. E aí pelo menos I dá 1. Então, se eu multiplicar aqui por I e aqui por menos I, eu estou multiplicando por 1, não fiz nada. Então, para mim, esses são os novos geradores. Então, quando eu coloco o I aqui, significa que o meu gerador passa a ser menos I, G. Agora, se você pegar essa relação aqui, multiplicar por menos I 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 aqui, ó, isso aqui é menos IGI, passa a ser o nosso. Então, menos IGI, esse objeto aqui, com esse objeto aqui, dá IH cortado, não, I vezes esse objeto. Então, esses objetos menos IGI
é que satisfazem essa relação. Então, a associação que a gente faz certo? Foi? Aquele jeitinho que a gente tinha chamado. Isso que é o jeitinho, nas nossas aulas a gente acabou chamando de jeitinho. É isso mesmo. E a gente começou sem ir. Lá na frente, a gente não quer mais conveniente colocar o mas não está errado não colocar, não. A única coisa que o cara não pode fazer é deixar sem o i, mas colocar o i na relação. Então, sem o i, aquela relação não tem i, tem um sinal menos. Com o i, aquela relação não tem i. Mas eu pergunto o seguinte, como é que ficaria, essa relação que você fez ali é forte, né? Qual? Essa é aquela forte. Só que só um minutinho só, eu vou atender. Então, isso aqui é o que nós chamamos, né, de operador de spin. E aí nós sabemos, esse objeto aqui, se a gente pegar essa álgebra aqui, a gente sabe que o valor é meio, né? Quer dizer, esse objeto aqui nós já tínhamos visto, né, enrolado. E para J igual a meio, né, os espinores, eles têm que estar na representação J igual a meio. É justamente o meio de H cortado, ele dá esse valor J igual a meio. Então, se eu multipliquei aqui por H cortado, aqui na verdade eu vou ter que colocar um H cortado. Então, quando a gente fala do operador de spin no setor de espinor, então, para nós, os objetos que têm spin meio, eles têm geradores de momento angular intrínseco, né? Então, na verdade, quando a gente fala do elétron na mecânica quântica, a gente fala o spin do elétron, esse é o objeto que descreve o spin do elétron na mecânica quântica. O operador que diz que, como a gente está vendo, na mecânica quântica, a gente tem as grandezas que são físicas, que são mensuráveis, elas são representadas por operadores, né? A gente já tinha falado isso aqui. E esse S aqui, ele faz o papel daquilo que é o spin no setor das partículas de spin. Então, isso aqui é o que a gente vai associar ao setor de spin meio. O setor de spin 1, a gente já sabe, o setor de spin 1 é aquela tridimensional, é o J igual a 1. J igual a 1, a dimensão é 2J mais 1, é 3. Então, no caso de 3 dimensões, eu tenho J, então isso aqui é J igual a meio, vou botar S igual a meio, e o caso do spin igual a 1. Quem é o operador de spin? Para 1 é o jeito. Então, para nós aqui, vamos colocar aqui H cortado. E os nossos geradores vão ser os menos IG, quer dizer, H cortado, isso G, H cortado G. Isso aqui é o operador de spin. Isso aqui é o operador de spin do setor dos espinores, para spin meio. Então, quando eu falo objetos com spin meio, eu tenho que usar essa forma do operador de spin. Se eu falar de objetos que têm spin 1, como é o caso do fóton, o objeto que eu tenho que usar para representar o spin do fóton não tem esse H cortado sobre 2, porque é esse cara aqui. É o cara que satisfaz a essa relação aqui, sem, né, quer dizer, a gente sabe que as matrizes de Pauli satisfazem essa relação aqui, ó. Sigma I sobre 2. Sigma J sobre 2 é igual a I epsilon I JH sigma K sobre 2. Essa relação é sempre. Então, se eu agora multiplicar aqui por H cortado, multiplicar aqui por H cortado, multiplico aqui por H cortado e aqui por H cortado, eu vejo que H cortado sobre 2 sigma, 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 fecha exatamente essa álgebra aqui. E H cortado é JK. Então, isso aqui é o que representa o spin meio. Na verdade, se eu pegar o spin meio, né, SI com SJ, isso aqui está dando para nós I, H cortado, Epsilon, I, JK. Essa é a. Por outro lado, nós também já tínhamos visto, quando a gente estudou lá, nós estávamos fazendo o nosso curso, aqueles operadores GTIL, né, GTIL-I, né, que a gente agora está chamando de GI, GJ, também satisfazem essa relação. Então, o operador de spin 1 é esse cara aqui. Lembrando que essas matrizes todos nós conhecemos, são as 3 matrizes do Paulo. E essas matrizes também a gente aqui conhece. Se eu pegar a matriz GI, em particular, a matriz G1, G2 ou G3, ela tem esses elementos de matriz. Linha J, coluna K. Ela é dada por menos I, epsilon I, J. Então, essas matrizes aqui, né,
o H cortado já está colocado aqui. Então, o operador de spin 1 é esse objeto aqui, H cortado G, onde G são essas matrizes. Certo? Cláudio, o que você queria falar, hein? O síntese chama interpretação um pouco forte, assim, no sentido que você já relaciona a simetria com o spin, o momento angular. Então, por exemplo, se você quisesse fazer uma derivada covariante, então, tem uma teoria de Gauge, né? Tem uma rotação, e aquela rotação tem uma derivada covariante. Aqui o X já diz, não, essa rotação já está ligada com o momento angular e com o spin. Você sabe quem são os geradores. E? Lá na teoria de Gauge, você bota o gerador de acordo com o grupo que você tem. Você coloca o gerador faz o mesmo papel que o momento angular aqui. Quer dizer, o momento angular aqui é o gerador da rotação. Quando você vai fazer uma rotação, você já sabe quem é o gerador, é o momento angular. Mas, digamos, daí, como é que você poderia então dizer que a derivada covariante está ligada a esse momento angular? Quer dizer, a derivada covariante do grupo de rotação, tá? Se você fizer uma teoria de Gauge para SO3, se você fizer uma teoria de Gauge para SON, então uma teoria de Gauge para SON, a derivada covariante está ligada aos geradores de SON. Se você fizer uma teoria de Gauge para SO3, a derivada covariante vai estar ligada aos geradores de SO3. E se essa rotação, se esse SO3 for o SO3 que atua no espaço de coordenadas, isso é um momento angular. Agora, esse SO3 pode não estar no espaço de coordenadas. Você pode ter um triplete de campos e fazer uma rotação no espaço dos campos, não no espaço-tempo. Aí não entra o momento angular. Você tem que dizer que SO3 que você está falando. Você está falando do SO3 que roda as coordenadas, ou você está falando do SO3 que roda campos num espaço que não é o espaço de coordenadas. Eu peço um triplete de campos e vou rodar o triplete de campos, como eu rodo um triplete de SO3. Isso é um espaço interno, não tem nada a ver com o espaço-tempo. Mas se você fizer uma rotação no espaço de coordenadas, aí eu não. Espaço-tempo, no espaço-tempo, aí você já fixa. Deixa eu ver mais uma coisinha para a gente terminar. E aí agora também não vou explorar muito isso, porque a ideia é, todo mundo aqui ou já fez, ou vai fazer, ou está fazendo um curso de mecânica quântica. Então, o que é mais assim, propriedades da mecânica quântica, eu deixo para vocês verem isso. Eu estou chamando a atenção para os aspectos de teoria de grupo que estão dentro da mecânica quântica. Então, quem já fez, quem está fazendo um curso de mecânica quântica, quem for fazer, vai observar que quando essas discussões aparecerem na mecânica quântica, em geral, nos livros textos de graduação, não fica clara a conexão com a teoria de grupo. Vai se fazendo toda a mecânica quântica e se pensa que essas propriedades são intrínsecas à mecânica quântica. Então, o que eu estou tentando falar com vocês é que essas propriedades não são intrínsecas à mecânica quântica. Essas propriedades são intrínsecas aos grupos, SO3 e SO2. O que a mecânica quântica faz é colocar o H cortado no lugar certo, é colocar o H cortado na frente do gerador. Isso aqui sem H cortado, isso aqui é puro SO2. Isso aqui é puro SO3. Na mecânica quântica, a gente aproveita toda essa estrutura e coloca o H cortado. Então a gente viu o seguinte, afinal de contas, o spin é uma propriedade, ou é uma propriedade eminentemente quântica, ou tem alguma relação com o espaço e tempo. Então a gente viu o seguinte, o valor do spin, a dimensão que a mecânica quântica faz, é colocar uma grandeza dimensional onde não tinha dimensão. A teoria de grupos é neutra, ela não está falando de física nenhuma, ela está falando de espaço de matrizes. Então, isso aqui é um meio e isso aqui é um. Isso é a teoria de grupo. E aí eu tenho que essas estruturas, essas comutações, elas vêm todas da estrutura do espaço-tempo. É um grupo de rotação, são os geradores, a gente tirou pela teoria de grupo toda a álgebra desses objetos. Esses objetos são assim, eles são objetos, vamos dizer, órfãos de dimensão, eles não têm dimensão nenhuma. Aí a mecânica quântica identifica que esses objetos, que já estavam prontos na teoria de grupo, para a quantização, o fato do valor do J não poder ser contínuo, a gente já viu nas discussões das duas aulas anteriores, que J pode ser 0, meio, 1, 3 meios, 2 e assim vai, sempre crescendo em unidade de meio, ou seja, ele é múltiplo, sempre inteiro, o valor de J vai ser sempre um múltiplo da grandeza meio, múltiplo inteiro de meio, então vai ser 0, meio, 1, 2, n igual a 3, a 3 meios, n igual a 4, a 2. Então, o J, o valor, esse valor J ser quantizado, isso é uma propriedade intrínseca
da teoria de grupo. Então, quando a gente chega agora, o que a mecânica quântica faz? A mecânica quântica faz, ela se apropria desses objetos, né? Ela vê que para descrever o momento angular, e já sai com H cortado, eu constato que o momento angular satisfaz essas mesmas relações. Então, o que nós encontramos é que a estrutura de comutação, a álgebra SO2, que está por trás do momento angular, ela, na verdade, já está vindo da própria estrutura do espaço. Se eu fizer a mesma coisa para o momento angular em 2 dimensões, nós não vamos encontrar aquilo. Aquilo ali é típico só de um espaço com 3 dimensões, 3 eixos coordenados, x, y, z. Se o meu mundo fosse planar, x e y, sem o z, nós não teríamos mais isso aqui. Porque o grupo de rotação não é mais, ele não tem mais 3 geradores, ele tem um só gerador. Ele passa a ser o SO2. Então é completamente diferente. Então, esses valores, 0, meio, 1, isso é típico de 3 dimensões. Então, é a estrutura do espaço-tempo que está comandando isso. A mecânica quântica ela coloca o H cortado. Então, a mecânica quântica, ela dá um significado físico para isso, colocando uma grandeza com dimensão. H cortado, ela é o H sobre 2π, né? Praticamente 2,1 coisa, vezes 10 a menos 34 joules segundo. Então, a mecânica quântica coloca um valor ali e define, quer dizer, aqui é que está o aspecto quântico. O aspecto quântico está no H cortado. Então, o valor do spin, ele é um atributo da mecânica quântica. Mas a estrutura do spin, a álgebra do spin obedece, quer dizer, a matemática do spin, ela não vem da mecânica quântica. Ela vem da teoria de grupo, ela vem do espaço-tempo, ela vem da nossa estrutura do grupo de rotação. Então, a gente pode dizer que, na verdade, o spin, a mecânica quântica, ele é um misto. Ele tem um valor que vem da física, um valor que é quântico, é o H cortado. Mas a estrutura dele, o fato de ser H cortado, poderia ser H cortado sobre 3, 3 quintos de H cortado, não é. Por que é 0, meio, 1? É sempre múltiplo semi-inteiro de H cortado. Então, esse aspecto, ele independe da mecânica quântica. Esse aspecto é pura teoria de grupo. Então, eu diria que o spin, ele é um resultado, é uma combinação de uma propriedade do espaço-tempo com uma grandeza eminentemente quântica, que é o H cortado. Quer dizer, a mecânica quântica, ela define o valor do spin, mas a teoria de grupo define qual é a estrutura do spin. Mas isso é uma interpretação, quer dizer, vamos dizer, importante, né? Então, quer dizer, você está dizendo o seguinte, quem entende o espaço-tempo são essas rotações que estão metendo ali. É isso que te diz o espaço-tempo. E quem quantiza o espaço-tempo são essas rotações, são os J. Quem quantiza o spin são esses J. Então, quer dizer, a teoria de grupo aqui, digamos, vou dizer... Dá os valores quantizados. Dá os valores quantizados. Mas sem a unidade. Agora, vou dizer, se você comparar com a lei de Newton lá, o G da lei de Newton é uma coisa. Agora, depender da massa para em massa, sobre 1 sobre R2, é outra coisa. Isso. Quer dizer, que a teoria do spin daria as massas e 1 sobre R2. Isso. E a mecânica quântica daria o Não, G. daria. Só Dá isso. constante. Quer dizer, ela só entra de uma maneira heurística. Quer dizer, fenomenológica. Heurística nesse sentido, né, que você coloca ali, mas ela vem da fenomenologia, do experimento do Sternberg lá. Você tem uma coisa, por que o H cortado que aparece aqui é o mesmo H que aparece na radiação do corpo negro? Que é o mesmo H que aparece no efeito fotoelétrico. Então, a gente começa a ver que aqueles experimentos que eram, em princípio, desconectados, o experimento do efeito fotoelétrico, o experimento da radiação do corpo negro, o experimento da difração de elétrons nas fendas duplas, tudo isso carrega uma constante universal. A gente começa a ver que tem uma reprodução dessa constante H. Então, eu diria que a fenomenologia me dá esse H. Quer dizer, a teoria de grupos, o espaço-tempo, ele dá a estrutura do spin e a quantização. O fato do spin não poder ser contínuo. Por que eu não posso ter spin 3 quintos, 4 sextos, sei lá, 8 sétimos? Por que eu não posso ter spin qualquer? Por que o spin não é contínuo? Por que o spin em 3 dimensões é 0, meio, 1, 3 meios, 2? Por causa do espaço-tempo, é a estrutura do espaço-tempo. Se eu fosse fazer o mesmo, nós fizemos no curso. Nós começamos o curso estudando SO2. O que é SO2? É o grupo de rotação no plano. Quando a gente estuda o grupo de rotação no plano, ele só tem um gerador. SO2 só tem um gerador, é aquele gerador 0,1,
0, 1 menos 1, 0. Ele comuta consigo próprio, ele não tem uma álgebra desse tipo. Então, em princípio, no mundo bidimensional, o spin seria contínuo. Se o nosso mundo não tivesse a terceira coordenada, se a gente vivesse num mundo eminentemente plano, nós iríamos ter acesso a um spin que é contínuo, em princípio, porque você não tem nenhum. O que te quantiza esse spin, por que a gente tirou esses valores especificamente? Porque a gente tem aquelas relações de comutação, G1 com G2 daí G3, G2 com G3 daí G1 e G2 com G3 daí G3 com G1 daí G2. Essas três relações, a gente combinou elas, fez uma químicazinha aí há 3 aulas atrás e tirou esses valores no final do dia. Então isso está na estrutura do espaço-tempo. Em 2 dimensões isso não é verdade, não acontece. Então não tem 3 objetos comutando. Eu tenho um único gerador. Então em 3 dimensões, o que faz o spin, não é mais, não são mais as matrizes de Pauli. Assim. O que faz o spin, o que seria o gerador das rotações em 2 dimensões? Quando eu falo do SO2, se a gente se lembrar, o que era o gerador do SO2 para nós? O SO2 para nós é isso aqui, ó. I, 1. Eu faço uma rotação de um ângulo θ, não tem, claro, o ângulo θ é no plano, então não tem que especificar a direção nenhuma, já é automaticamente uma rotação no plano XY, só tem uma rotação. Seria, na verdade, ortogonal, né? Eu estou fazendo uma rotação nesse plano, um sistema de eixo desse plano. Então, na verdade, uma rotação nesse plano, ela não tem como, eu rodo no eixo x e y. Eu não posso rodar no plano x e y, no plano y, z, no plano zx, eu rodo no plano só, então não tem que especificar a direção. Aí, θ, o gerador. Esse gerador aqui, a gente tinha calculado, ele era 0, 1, 0, i, 0 menos i e 0. Então, isso aqui é o que faz o papel do momento angular, na mecânica quântica, no plano, se o mundo só tivesse 2 dimensões. Então, esse objeto aqui, ele não tem relação de comutação, esses valores aqui não podem aparecer. Então, esse objeto aqui, ele varia continuamente. Então, é um objeto, é uma coisa só, é um grupo comutante. Então, eu não tenho essa especificação de que eu só vou ter as representações desse grupo vão ter esses objetos bem definidos, que é uma representação unidimensional, 2-dimensional, 3-dimensional, 4-dimensional, não. Aqui, esse grupo aqui, ele comuta, essa matriz comuta, esse objeto comuta consigo próprio. Então, o gerador do sigma é 0, o objeto comuta consigo próprio. Então, o problema ele é unidimensional, na verdade, a gente até viu que a gente pode sair daqui e escrever isso desse modo aqui, vai elevar a gente pode passar por uma representação complexa, simplesmente é uma fase. Então, seria, o fato do spin ser utilizado com esses valores tem alguma característica de 3 dimensões. Agora, na próxima aula, vamos começar a estudar o grupo SO4. E aí, quando a gente estudar o grupo SO4, vamos fazer essa conexão. Vamos ver se o mundo tivesse 4 eixos espaciais: X, Y, Z e um certo W. Suponhamos que eu tivesse um mundo com 4 direções, com 4 eixos espaciais. Como é que seria o momento angular? Como é que ficaria? Será que eu poderia ter esses valores? J igual a 0,5? A gente vai ver na próxima aula, hoje não vai ter tempo. Na próxima aula, a gente vai ver que se nós sairmos de 3 dimensões e vamos para 4 dimensões espaciais, isso aqui se multiplica. O spin não vai ser mais um J só. Vão ser 2 valores simultâneos. Eu tenho que definir um J e um K. O J varia desse modo e o K também varia desse modo. Eu vou poder ter J igual a 0, meio, 1, 3 vezes, etc. Eu vou poder ter o K igual a 0, meio, 1, 3 vezes. Então, o que é o spin, na verdade, vai ser a especificação simultânea desses 2 valores. Por exemplo, eu posso pegar J igual a meio e K igual a 1. Isso seria o spin do objeto se eu tivesse em 4 dimensões espaciais. Ou eu poderia pegar, sei lá, 0,5. Ou eu poderia pegar 1. Então, se eu aumentar o número de eixos do espaço, eu vou ter que aumentar o número de declarações. O spin passa a ser não mais um número, mas ele passa a ser para-ordenado. Eu tenho 2 spins, tá? Vamos entender por que nós temos 2 spins quando a gente estudar o SO4. É como se a partícula desenvolvesse 2 tipos, é como se ela tivesse 2 flechinhas associadas. Então, 3 dimensões, então a gente faz aqui, então bota aquela flechinha up, down, né? Up e down. Em 4 dimensões, ela pode ter up, down num setor e pode ter up, down no outro setor também. Mas por quê? Quem está em jogo? As 4 dimensões do espaço. O fato de ter agora 4 eixos, X, Y, Z e W, mais o tempo.
No nosso mundo real aqui, né, que nós temos 3 dimensões espaciais, é x, y, z. Então nós temos aquela estrutura. Se eu fosse para uma dimensão a menos, aquilo desaparece. O spin passaria a ser contínuo. E isso traz sérios problemas, nós não sabemos. Mesmo plano, a gente não sabe fazer, não se consegue construir uma boa mecânica quântica para spin quântico, a não ser que acerte os valores. Essa área de pesquisa é mais interessante, quem já ouviu falar dos chamados N-Mans, né? Os N-Mans é um tipo de estrutura física que aparece justamente em sistemas planares. N de qualquer, né? É como se fosse partículas com qualquer spin. Isso é N-Mans, né? Seriam objetos que têm um spin que não é meio, que não é ele pode ter valores intermediários. Mas aí a gente, em geral, tem dificuldade de construir uma teoria desses N-Mans. Então, quem quiser ler alguma coisa, esses N's são importantes em física de matéria condensada. Os sistemas de matéria condensada com baixa dimensionalidade, sistemas planares, né, eles podem apresentar esse tipo de objetos que são chamados os N's. Os N's não aparecem em 3 dimensões espaciais, eles aparecem em 2 dimensões espaciais. Certo? Fala aí, pai. Vou dar um intervalo agora de 11h30, eu reestruturei. Em vez de eu fazer uma aula de novo de tarde, vai ficar complicado para mim por questão pessoal, eu vou fazer uma aula mais longa, eu vou de 10 até mais ou menos, a gente é de 10 até 20h30, eu vou de 10 até 1, dou um intervalo agora, e aí a gente emenda até 1 hora e libera vocês, tá bom? Fala aí, pai. A minha pergunta é o seguinte, você criou uma simetria para o momento angular com o spin. Isso. E por que você daí não aproveita essa simetria, em vez de caminhar na direção da mecânica quântica, você caminha na direção da teoria de Gauge, e cria um bóson intermediário para esse spin, para esse momento angular. Sim. Porque você aqui fez uma identificação muito grande entre o gerador, né, e o momento angular. Nós já vimos o seguinte, se eu posso fazer isso que você está falando, será que eu posso introduzir um campo de Gauge, um bóson vetorial intermediário para esse spin? Pode, é o que a gente faz na gravitação, isso é o que dá a gravitação quântica. A gravitação, ela apareceria desse modo. A gravitação, ela vai aproveitar dessa discussão do spin e ela vai introduzir, uma das formulações, uma maneira de se pensar a gravitação é isso, a gravitação, ela aparece como sendo uma teoria que vai dar uma dinâmica para o spin. As partículas vão interagir pelo spin e, ao trocar essas informações da interação pelo spin, a gente pode descrever o campo gravitacional. Então, na verdade, a gravitação, né, a gente sempre estuda a gravitação como sendo ligada só à massa. O que é massa? O que é gravitação? É a força, né? É a interação que está ligada à atração entre massas, né? Mas a gente sabe que, na verdade, a gente pode descrever a atração entre massas, né, que é a gravitação, por uma teoria baseada no spin. Olha, na aula de mecânica clássica, a gente na quarta-feira estava discutindo um pouco isso. Mecanismo de Higgs, a massa que o bóson de Higgs dá para as partículas, a gente estava discutindo isso um pouco na quarta-feira. Ela vem, quem comanda todo o mecanismo de Higgs, na verdade, é o spin. Então a gente sabe que eu tenho o elétron left e o elétron right, quem vai fazer a interação dos dois elétrons que começam no mundo separados é o bóson de Higgs. Então o bóson de Higgs é que liga, não é um bóson, é um escalar, tem que ser um escalar, um objeto escalar para ligar o setor left e o setor right. E aí quando esse Higgs ele se encontra a situação de equilíbrio estável, ele gera massa. Então o que a gente tem observado é que para eu chegar a uma compreensão da massa, na verdade eu venho do spin. O spin parece ser uma grandeza ainda mais fundamental. E quando a gente vai estudar a gravitação, isso aí vocês ainda não estudaram, né? Mas no ano passado a gente fez um curso longo, aqui no semestre passado, de teoria de Gauge da gravitação. Então essas chamadas teorias de Yang-Mills para a gravitação, elas partem desse pressuposto. Eu vou introduzir uma teoria para o spin, uma teoria dinâmica para o spin. Eu vou construir uma teoria de Yang-Mills para a rotação. O grupo, no caso não é só 3, porque eu vou fazer uma coisa relativista, eu faço isso. Um grupo de Minkowski, um espaço de Minkowski, um grupo de Lorentz. Mas é basicamente isso, eu vou fazer uma teoria para as rotações. E as partículas, elas têm spin e elas vão trocar interação pelos seus spins. Essa descrição automaticamente descreve a massa. Então a gente ganha a gravitação se a gente parte do spin.
Então, essa discussão é interessante. É uma outra maneira. A gravitação, então, num aspecto, do ponto de vista mais microscópico, e macroscopicamente, a gravitação a gente associa com a massa, mas microscopicamente, a gravitação está mais próxima do spin do que a da massa. Claro que a gente, quando diz que essa interação é Gm sobre R2, a gente está esquecendo o spin. Quando você diz que duas partículas se atraem, Gm sobre R2, você sabe se ela tem spin ou não tem. Você sabe que tem massa. Mas isso é uma descrição muito macroscópica, muito média. Se você for olhar o detalhe dessa interação, você tira uma contribuição para o potencial newtoniano que depende do spin. Então, o potencial é porque a gente, quando estuda a gravitação, a gente estuda a gravitação de objetos macroscópicos. Mas se a gente for estudar a gravitação em nível mais fundamental, de partículas quânticas, não de estrelas ou de planetas, a gente vai ver que o spin é importante. Então, o potencial coulombiano, o potencial newtoniano, ele não é só menos Gm sobre R, ele é menos Gm sobre R, que é a parte de massa, mais uma parte que declara em conta dos spins. Na verdade, a gravitação, eu conduzo a gravitação pelo spin, e a massa entra meio da jogada. Einstein, quando ele escreveu a relatividade geral, ele foi mais pela questão da massa. Por quê? Porque ele já de partida, ele escreveu uma gravitação macroscópica. A teoria da relatividade geral é uma teoria construída por Einstein macroscópica. Depois, muitos anos depois, começou a se estudar a versão quântica da relatividade geral. Mas a relatividade geral, quando Einstein formulou em 1914, ele formulou para objetos macroscópicos. Então, o que era importante ali era a energia, era a massa, o momento, não era o spin. Mas a gente entende que, do ponto de vista microscópico, para a gente compreender a gravitação como uma interação fundamental no domínio quântico, a gente precisa, na verdade, fazer tudo pelo spin. É o spin que conduz a descrição. Mas aí, vem aqui na gravitação, é mais complicado porque coordenadas generalizadas. Bom, aí depois você chega isso aqui. Mas, digamos, aqui é mais simples. Entendeu? Assim, aqui, você fazer uma teoria de gauge de OCO3, certo que você, quando faz uma teoria de gauge de OCO3, você não está tirando, fazendo assim como você teve a gravitação que você falou que é energia, massa, e daí não é microscópica. Aqui você também a mecânica quântica trabalha com probabilidades, essas coisas. Não, se você fizer uma teoria de gauge para o SO3, você vai obter também transformações gerais de coordenadas, só que não é relativismo. Você vai obter, se você for descrever uma teoria de gauge para o SO3 aqui também, no SO3 de spin, se você disser, eu vou pegar o SO3 de spin e vou fazer uma teoria de gauge para ele, você vai obter uma espécie de uma relatividade geral não relativista, você vai obter uma relatividade geral espacial. Sim, eu digo, você está fazendo, como tem uma teoria de gauge para SO2, eu estaria fazendo para SO3. Mas qual é o SO3? Se for o SO3, se for um SO3 qualquer, não tem nada a ver. Mas se for o SO3 de spin, aqui nesse contexto eu vou reproduzir também uma espécie de uma relatividade geralzinha, só que é para o setor espacial. Ela não é abrangente, ela não é relativista, mas ela é espacial. Ela é uma relatividade, vamos dizer, no setor espacial. Eu vou estar descrevendo transformação geral de coordenadas, vou estar descrevendo espaço curvo da mesma maneira. Eu vou chegar ao espaço curvo da mesma maneira, como a gente chega lá. É uma boa ideia, eu não tinha pensado em colocar isso no curso. Não nesse curso, não vou colocar, mas no próximo curso que eu der de gravitação quântica, seria uma boa ideia a gente começar com essa para desconstruir um pouco esses falsos paradigmas, de que só pode ser assim porque a relatividade geral, eu posso reproduzir a relatividade geral nesse contexto já. Isso é interessante. Vamos fazer isso, pode fazer isso. Foi não? Eu tenho uma pergunta para o senhor. Fala aí. Isso que nós estamos calculando é o que do spin exatamente? A carga? O que Não, é o valor, é a medida do spin. Como é que você mede o spin? O tamanho do spin? O valor do spin está aqui, está cortado sobre 2. Mas como é que você mede a orientação do spin? A direção. Isso, a direção. Quando uma partícula ela evolui, quando uma partícula está em movimento, um elétron está em movimento retilíneo uniforme, como é que o spin dele vai caminhando? Tá bem, está em movimento retilíneo uniforme, mas o spin dele vai quietinho, em pezinho, ou o spin dele pode rodar? Então a gente está estudando, tendo elementos para estudar a dinâmica do spin. Como é que o spin se propaga? Quando uma partícula tem spin e ela segue, a gente vai seguir o movimento, não medir exatamente, porque mecânica quântica a gente não mede exatamente, mas se uma partícula está evoluindo no espaço, como é que eu posso ter informações
não determinísticas, né, informações probabilísticas sobre a configuração de spin que ela está apresenta. Será que eu estou vendo o elétron com spin para cima ou para baixo? Como é que eu posso pedir um elétron com spin para cima ou um elétron com spin para baixo? Será que será que eu não estou medindo, na verdade, o elétron num estado que é intermediário entre spin para cima e spin para baixo? Então, o que nós estamos tentando construir aqui é vamos dizer, uma teoria que dá a medida do spin na mecânica quântica. Certo? Mais uma coisa, foi primeiro estudado grupos, né? Isso. Depois fizeram essa... Não, na história da mecânica quântica, não. Nós estamos fazendo isso aqui. Ah, tá. Isso aí, a estrutura de grupo da mecânica quântica, ela veio depois que a mecânica quântica tinha sido formulada. Se as pessoas já soubessem essas coisas, sabiam, existiam, mas os físicos não estavam muito ligados nessa questão. Você poderia ter construído a mecânica quântica com muito mais facilidade a partir disso. Agora, depois que a mecânica quântica foi formulada por Dirac em 26, aí Schrödinger, Jordan, Pauli escreveram a mecânica matricial em 27, assim, 26, em 1928 é que um cara chamado Hermann Weyl percebeu que por trás da mecânica quântica o que tinha era uma grande teoria de grupo. Aí ele escreveu um livro justamente que é a teoria de grupo da mecânica quântica. Isso veio depois, a percepção da teoria de grupo veio depois da mecânica quântica ter sido formulada. Mas nesse livro ele diz como ele teve essa ideia? Sim, você vai entender o raciocínio dele, ele explicita as ideias dele. Como é que é o nome do livro que você falou? A teoria, em inglês é The Group Theory of Quantum Mechanics, a teoria de grupo da mecânica quântica. De repente esse livro tem na rede. Eu não tenho o PDF dele, não. Se vocês caçarem esse PDF em inglês, podem passar para nós. The Group Theory of Quantum Mechanics. O autor é Hermann Weyl, H.Weyl. Vale a pena ter. De repente tem um PDF estranhado ali, né? Como é que ele tem esse dessa associação, né? Não, mas aí, cara, aí tá. Essa é a questão que vai nessa coisa. É bom saber matemática por isso. Porque aí você começa a ver que certas coisas que estão acontecendo na física não são casuais. H.Weyl. Aí, quer dizer, ele sabia já conhecia bastante. Aí ele percebeu essas degenerescências, algumas propriedades muito características da mecânica quântica. Ele fala, não, isso aí não é mecânica quântica que está dando isso. Tem um conceito de simetria por trás. Ele explorou mais a ideia de simetria. O livro dele foi o primeiro livro que realmente ligou a teoria de grupo no mecânica. Porque foi a mecânica quântica surgiu em 5, 6 e 7. Esse livro é de 28. É igual? Foi atrás. Vamos dar uma intervalinha aí, de 15 minutos. Então são 10, 11 e 35. Então,